Sem dúvida foi um dia histórico pro rap brasileiro. Pô, o vulgo do Mano Brown fala por si só, todo mundo sabe da influência dele não só no rap, mas também na cultura do nosso país. Ele é um símbolo nacional que nunca aceitou se sujeitar às normas do Estado, tanto é que, por causa disso, existem tão poucos registros dele falando abertamente na TV, por exemplo. Hoje em dia a gente pode ouvir ele falando durante horas no podcast dele, o Mano a Mano, mas ver ele falando tão abertamente, sendo tão honesto que nem ele foi no Podpah, isso a gente ainda não tinha visto de verdade. Junto do Mítico e do Igão, eles conversaram muito sobre muitos temas diferentes. Futebol, política, sobre a história do rap no Brasil, sobre a vivência em bairros perigosos, sobre drogas, enfim. Foi um episódio recheado de opiniões, de ensinamentos e, mano, de conversa boa, conversa entre amigos mesmo. Eu vou trazer os principais tópicos aqui pra vocês agora. A começar pela diferença das gerações, né? Pô, os Racionais tiveram seu auge na década de 90, tendo começado mesmo na década de 80. O Mano Brown tá com 51 anos agora. É claro que aquela época é diferente da nossa. E com nossa eu me refiro obviamente à minha época, né? Porque eu não sei quantos anos você que tá assistindo tem. Fato é que o rap de hoje é muito diferente do rap daquela época. A sociedade de hoje é muito diferente da sociedade daquela época. Quando a nossa geração chegou, com essa coisa de escrever o próprio rap, já tinha o Taíde, ele era da São Bento. Tinha essa rapaziada da São Bento, eu e o Blue viemos pelo baile. Eu conheci São Bento depois, a gente curtiu o baile, a gente veio da época da função, da pizza, não sei se vocês sabem o que é isso. Não. Às vezes se falam, os mais velhos falam, que é um movimento que antecedeu o rap no Brasil, que já era o rap, mas não tinha o nome. Já usava risquinha no cabelo, já usava boné, óculos assim, ó. O boné assim, que era uma outra onda, era assim, ó. Quem é da época tá ligado assim. Só colocadinho, não é, É. O Brown cresceu em Capão Redondo e passou lá sua juventude na década de 80, a época mais perigosa de São Paulo, no bairro mais perigoso do Brasil. Na verdade, como o próprio Mano Brown fez questão de ressaltar, o Capão Redondo era o lugar mais perigoso do mundo, segundo a própria ONU. Por isso ele disse que a música, o rap em especial, salvou a vida dele. E é aí que a gente pega um gancho para um outro tópico muito debatido por eles, a criminalidade nos bairros periféricos. O Mano Brown tocou muitas vezes na tecla de que os Racionais sofriam muito preconceito. Até hoje sofrem, na verdade, né? Um grupo de rap de homens negros que cresceram na favela, que falam sobre assuntos que acontecem justamente na favela, pô, já era de se esperar que muita gente iria virar a cara e martelar eles. Os Racionais viviam armados e o Mano Brown fala isso abertamente. Talvez essa seja outra diferença daquela geração pra essa. Hoje em dia você vê muitos trappers falando sobre armas, quando, na verdade, sendo bem sincero, nunca tocaram em uma. Relógio, arma, Arma bip, E arma. tudo, arma. Tinha arma. e muita arma. Tinha arma, cada um de nós tinha uma arma. Os que andavam com a gente também levavam arma. E vocês andavam em quantos? Às vezes 12, 14. Armas. Armas, 8 armas, 6, 4. No mínimo 3. E ainda assim, os Racionais sempre foram um símbolo, uma mensagem de que existe sim uma vida digna longe do crime, mesmo para os jovens da quebrada. Uma gangue do bem, segundo o próprio Mano Brown. Os Racionais também traziam uma imagem contra as drogas que, por mais irônico que pareça, vai completamente na contramão do que o trap hoje em dia canta. Com autotune, pá. Tem Falando autotune. de Lean. Tem autotune. Não, Lean não. Não, você vê. Não, o Lean é foda. Pô, tem uns moleques aí dando trabalho pra família por causa de Lean. Malandro. Então, é, meu mano. Tem uns caras botando a mãe pra sofrer, cara. Botando a família pra se lascar. Como é que é esse contraste no estúdio? De você com uma nova Não pode falar molecada? disso, será? Do quê? Pra não usar droga, né? Não, pode, por favor. Não use Não drogas. usem. Não use drogas sintéticas. Não use drogas. É importante você falar isso. Porra. Que as drogas, elas vieram também nessa geração forte. Mas toda geração tem a sua droga, né? Tem. Mano, eu acho muito legal quando um cara desses vai pra um programa como o Podpah pra trocar uma ideia. Eu não vou entrar em um assunto em específico agora, mas quando alguém da velha guarda do rap bota a cara a tapa pra passar uma visão,
É claro que vai ter gente que concorda ou discorda, mas uma pessoa relevante como o Mano Brown se posicionar tão claramente em assuntos tão delicados como esse é muito importante para o desenvolvimento da geração atual e também das gerações que estão por vir, né? É o que a gente chamaria de influenciador de fato. Inclusive eles entraram nesse tema discutindo sobre o álbum novo que vai sair do Racionais. O álbum é visto para sair esse ano mesmo e eu tô muito ansioso. Outra coisa que vai voltar também é o podcast do próprio Mano Brown, o Mano a Mano, que eu citei anteriormente, que em breve vai ter a sua segunda temporada. Enfim, eles ainda falaram de muitos outros assuntos, né? Citaram Sabotagem, Emicida e Dexter, entre outros. Todos esses rappers foram muito elogiados pelo Brown, que claramente nutre muito carinho e respeito por todos eles. Eles também acabaram falando um pouco sobre o Guina, né, que teve a treta com os Racionais lá no passado, mas esse é um assunto tão batido e que já foi deixado no passado que eu preferi ignorar, né. Bom, uma coisa é clara, o Brown merece sim ser reconhecido como um dos maiores nomes da história do rap nacional. Não só pelo seu sucesso com os Racionais, mas também pelos seus posicionamentos, postura e respeito. Até hoje ele é uma referência nisso. É sem dúvidas um ídolo de gerações e eu torço para que ele nos entregue muito mais projetos artísticos, porque o rap só tem a ganhar com um cara desses. Enfim, eu fico por aqui. Tchau.